Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e os familiares também. Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos ver um pouquinho sobre a arte urbana, uma arte que a gente encontra em vários locais da nossa cidade, né? Muito comum e uma coisa que nos chama bastante a atenção. A arte urbana, street art em inglês, ela designa uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por meio de intervenções, performances artísticas, grafites, dentre outras manifestações. Note que essa manifestação artística pública, que interage com o ser humano, é encontrada onde o cidadão comum poderá se deparar com a diversidade cultural que abrigam os centros urbanos, sem necessidade ter se dirigido a um centro cultural. Ela é muito comum, a gente pode ver no comércio, né? A gente vai ver que pode encontrar muitas manifestações da arte urbana no nosso cotidiano, no nosso comum, no centro, né? Na feira, nas praças, nos muros. Com efeito, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, ou melhor, a fusão de ambas. A origem da arte urbana. Esse tipo de expressão artística, espalhada por todo o mundo, surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e possui um caráter dinâmico e efêmero, os quais podem ser imortalizados pela fotografia. No entanto, estudiosos afirmam que essa arte remonta a períodos muito antigos, uma vez que os gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade, bem como possuíam muitos artistas nos centros urbanos, música, teatro e dança. E aí a gente tem a arte urbana no Brasil, a arte urbana brasileira, né? No Brasil, a arte de rua surge na década de 70, mais precisamente com as obras de grafite nas paredes da cidade de São Paulo. Curiosamente, surgiu numa época conturbada da história do país com o advento da ditadura militar. Então, pessoal, não há uma data, um evento específico que se comprove o surgimento da arte urbana no Brasil. No entanto, acredita-se que as primeiras intervenções e ocupações de espaço público se deram em meados de 70, né? Em plena época do regime militar, e não era para pouco, né? Afinal, com a enorme repressão dos milicos e a arte tradicional, entre aspas, sendo censurada ou monitorada pelo poder, os artistas encontraram nas ruas uma forma de expor seus trabalhos, quase sempre com temas políticos e atualidades. A gente sabe que os primeiros registros dos artistas se deram nas grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tendo sido associadas à marginalização da sociedade e ao vandalismo. Com o processo de redemocratização, bem como as idas e vindas de crises econômicas e políticas no país, a arte de rua no Brasil foi se desenvolvendo e ganhando cada vez mais forma e presença nos espaços públicos. Ainda que o trabalho do artista de rua não seja reconhecido por muitos, é importante também destacar a importância e relevância do artista para a sociedade. Importante também notar que muitos problemas são enfrentados pelos artistas de rua, tal qual a proibição de manifestações artísticas em locais públicos. Aí, entretanto, conforme o artigo 5º da Constituição do nosso país, todo cidadão é livre para se manifestar artisticamente. Aí eu vou ler o artigo 5 para vocês. Artigo 5 diz, o 5º diz, perdão, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Alguns exemplos, né, pessoal, de arte urbana que a gente tem. Diversas técnicas são utilizadas pelos artistas de rua, embora a intervenção grafite, que vocês vão ver aí a seguir, seja mais associada ao tema de arte de rua. Mas existem outras manifestações artísticas também, não é só o grafite, a gente vai ver aqui. Primeiro, a grafite, né?
Grafite, eu acho que a maioria de vocês sabem, né? Se não todos sabem. São desenhos estilizados, geralmente feitos com spray nas paredes de edifícios, túneis e ruas. Há muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3D chamam a atenção dos críticos. Grafite é um tipo de manifestação artística surgida em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 70. No Brasil, o grafite também chegou nos anos de 1970 em São Paulo. Hoje, o estilo desenvolvido pelos brasileiros é reconhecido entre os melhores do mundo. O movimento apareceu quando um grupo de jovens começaram a fazer desenhos nas paredes da cidade, ao invés de apenas escrever. É considerado por muitos como um ato de vandalismo, por sujar as paredes. A tinta mais usada pelos grafiteiros é o spray em lata. O látex é aplicado sobre máscaras vazadas para demarcar a região a ser pintada. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial o hip hop. Também é uma forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos. E isso reflete também a realidade das ruas, né? Pichação no Brasil é algo único, não tem ligação com arte, é É simplesmente porque as pessoas, vandalismo, é quando pra tá fazer ruim, meu elas amigo querem que mesmo. fique ainda Grafite é pior. coisa de Eu sei que vagabundo. tá feio, então Não vou tem o deixar que mais fazer. feio ainda. Vai trabalhar, vai Sim, fazer alguma mas coisa. isso é uma praga. Grafite? Coisa de vagabundo? Mal sabem os que falam que grafite na verdade é arte. Sim, arte, história e muito conhecimento. Mas para te entender um pouco como que ele pode ser tudo isso, vamos voltar um pouquinho lá no tempo. O aparecimento real do grafite foi em 1970, mais precisamente em Nova York. E se for pensar, tem tudo a ver com a cidade, pois foi uma inovação e ato de manifestação artística na época. Ele reflete a realidade, principalmente nas classes mais baixas, em desenhos e escritas nos muros, prédios e até mesmo no chão são criadas histórias que remetem ao dia a dia e esforços das pessoas que moravam nos subúrbios. Mas se é arte, por que tanto preconceito? Por ser uma manifestação das ruas e muitas vezes envolvendo política, acabamos vendo esses artistas como revoltados, vândalos, quando na verdade eles apenas querem ser ouvidos e compreendidos através da sua arte. Muitos ainda confundem o grafite com a famosa pichação, a qual é focada em luta de territórios e basicamente é através de escrita, com a identidade daqueles que as fazem. Mas também não podemos julgá-los, pois o próprio grafite teve seu início com frases e palavras nos muros. No Brasil, tivemos São Paulo como a cidade pioneira no estilo do país. Um grande período de luta dos artistas grafiteiros foi a ditadura militar, onde a coragem e os riscos levaram ainda mais emoção para criar. Como grandes artistas do país e que se destacam no exterior, temos Crânio e o Eduardo Cobra. Já lá fora temos Banksy, com um grafismo diferenciado voltado à política. E Eric Groy, com um grafismo puxado ao realismo em terceira dimensão. Sim, grandes artistas grafiteiros que talvez você não conhecesse ou tivesse preconceito por não conhecer a história. E aí, curtiu? História e conhecimento nunca são demais, né? Clica nos links da descrição do vídeo e te aprofunda ainda mais no universo do grafite. Até o próximo vídeo. Pichação no Brasil é algo único.
Vocês viram aí no vídeo que acabou de passar uma pequena história, né? Uma história, um resumo do que é o grafite, a história do grafite, conhecer alguns artistas. Mas não é só a grafite que é considerado arte urbana, não, tá? Um dos exemplos aí de arte urbana é o stencil. O stencil é muito parecido com a grafite, né? Ele usa um tipo de técnica utilizada, o papel recortado, como molde, o spray para fixar as ilustrações e desenhos nas ruas, postes, paredes, tá certo? E também nós temos os poemas, né? Não sei se vocês já viram em muitos postes, né? Quando você vê algumas frases, alguns poemas lá, né? São considerados poemas de rua, né? Alguns artistas se expressam assim, né? Através de seus textos expostos nas paredes das ruas. E também temos os autocolantes e a colagem, que é chamado de stick art, né, que é um tipo de arte que utiliza a aplicação de adesivos pela cidade. Eu acho que vocês também já viram em alguns locais, alguns adesivos, né, que as pessoas colam atrás das placas, naquelas banquinhas de jornais. E também temos os cartazes, né, que é muito comum esse tipo de intervenção urbana, também chamada de cartazes lambe-lambe, onde se fixam cartazes, papel e cola pela cidade, sejam em postes, praças, edifícios, feitos manualmente ou impressos. E também temos as estátuas vivas, que é muito encontrado em grandes cidades, né, em grandes capitais, como forma de entretenimento turístico. As estátuas vivas realizam um importante trabalho com o corpo, os quais permanecem estáticos durante longo tempo, realizando pequenos movimentos, geralmente estão pintados e caracterizados. Essas pessoas, pessoal, que fazem estátuas vivas, eles ganham, tiram o pão de cada dia deles de lá, desse trabalho deles, né, arrecadando o dinheiro que as pessoas vão doando por conta da arte deles. Legal, né, pessoal? Esse estátua viva aí no exterior, que eu vi essa imagem, achei muito interessante. A gente fica muito intrigada para saber como é que ele fica desse jeito, sem cair. Também outra manifestação artística de rua é o teatro de rua, né? As apresentações de rua, com pessoas trajadas de palhaço, né? Tem o teatro, tem a dança também. Pronto, aí foram alguns exemplos de arte urbana que vocês puderam ver e conhecer um pouquinho sobre a história da arte urbana como um todo e no nosso país. Eu quero que vocês escolham um tipo de arte urbana e pesquisem e escrevam sobre a arte escolhida no caderno de vocês, tá certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima!